Olá, boa tarde para você. Estou chegando com as notícias locais. Hoje é quinta-feira, 18 de abril. Band Cidade começa já com imagem do tempo lá fora. Na tela temos imagem ao vivo de Campos do Jordão, faz 17 graus neste momento. Tem frente fria atuando no estado hoje e amanhã serão dias mais fresquinhos na região e até frios na Serra da Mantiqueira. Eu te faço companhia até a 1 da tarde. Fique com a gente. Está sendo velado em São José dos Campos o casal que morreu em um acidente de moto na manhã de ontem na Avenida Mário Covas. O repórter Luiz Eugênio Silva acompanha esse momento triste de despedida por parte de familiares e amigos. Oi, Eugênio, boa tarde. Boa tarde para você também, Carol, a todos que nos acompanham no Band Cidade, primeira edição. Passei a manhã aqui acompanhando, conversando com as pessoas a respeito desse casal, do Lucas e da Evelyn. Claro, nesse momento é de muita tristeza, de muita dor no coração, mas também de lembranças, Carol, do pessoal contando sobre a vida deles, falando sobre os projetos, sobre os destinos que eles tinham, Lembrando que o Lucas deixou 2 filhos, uma criança de 4 e outra de 10 anos, tinha um projeto muito bacana na cidade aqui, de doação de sangue para animais, para cães, e realmente algo bem triste, Esse acidente aconteceu às 6 horas da manhã de ontem, ali na região sul de São José dos Campos, na Avenida Mário Covas, perto do viaduto Talim. Eles estavam numa moto quando caíram, infelizmente o Lucas morreu no momento e a Evelyn ainda foi resgatada com vida, mas não resistiu e foi a óbito no pronto-socorro municipal. É bom lembrar os dados a respeito aqui na região, das mortes, principalmente aqui em São José dos Campos. Nós temos dados do Infociga que trazem informações bastante preocupantes, viu, Carol? Aqui, por exemplo, no ano de 2023, no ano passado, foram 31 mortes de motociclistas. Na cidade toda, foram 77 mortes no total, das quais 31 vítimas foram motociclistas, ou seja, 40% do total. E nesse ano, até fevereiro, segundo as informações do Infociga, já foram 13 mortes no trânsito da cidade, das quais 7 são motociclistas, mais de 50%, 53% do total das mortes então, Carol. Agora acontece o velório aqui, os dois estão sendo velados na mesma sala, na sala 2, as famílias estão juntas nesse momento, o casal estava junto há cerca de 6 meses, já estavam em uma união estável, já estavam juntos, felizes e planejando o futuro. Infelizmente aconteceu essa fatalidade e o enterro acontecerá a partir da 1h30 da tarde de hoje, no cemitério Colônia Paraíso. Ambos também serão enterrados lá e a gente segue acompanhando aqui o velório e segue também acompanhando as histórias desse jovem casal, Lucas Gustavo Freire, de 29 anos, e a Eveline Oliveira, de 25 anos. Volto com você, Carol. Pois é, um casal que tinha um futuro aí pela frente, Realmente um caso muito triste que aconteceu em São José dos Campos. Obrigada pelas informações, Eugênio. Boa tarde para você. 3 pessoas ficaram feridas, sendo uma criança de 5 anos, depois de um tombamento de um caminhão na Dutra, no quilômetro 152, em São José dos Campos. A rodovia está totalmente interditada no sentido Rio de Janeiro para destombamento do veículo, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Ainda segundo a polícia, as vítimas estavam na carreta, que acabou caindo em uma canaleta ao sair da rodovia. A carga de farinha acabou ficando ainda espalhada na via. No litoral norte, a Justiça extinguiu o processo de demolição das casas na Vila Saí, em São Sebastião. A decisão foi publicada nessa semana e, com isso, o processo será arquivado. A extinção do processo acontece quase 3 meses depois do Estado desistir da demolição das residências. Esse pedido de retirada do processo foi feito no fim de janeiro, logo depois do Tribunal de Justiça chegar a autorizar a demolição parcial das casas. Essa decisão foi criticada pelos moradores e depois debatida entre associação e gestão estadual. Na época da desistência por meio de nota, o Estado disse que o pedido de retirada do processo foi tomado com base em um compromisso de construir um projeto coletivo que acolha e ofereça moradia digna às famílias. Em São Sebastião, a Vila Saí foi a mais afetada pelos deslizamentos de terra, que vitimaram 64 pessoas em fevereiro do ano passado, depois de chuvas históricas no município. Em Caraguatatuba, 2 homens foram presos após uma troca de tiros com a polícia militar no bairro Travessão, nessa quarta-feira.
Policiais chegaram até a dupla após ouvirem tiros que os suspeitos teriam disparado de dentro de um carro para tentar matar uma pessoa. Segundo a PM, quando eles viram a aproximação da viatura, um deles atirou contra os policiais que revidaram. Os criminosos tentaram fugir, mas bateram o veículo e foram abordados. Com eles estavam 2 revólveres calibre 38 com as numerações suprimidas e munições. A vítima da tentativa de homicídio não foi baleada. Na troca de tiros entre bandidos e polícia, ninguém se feriu. A dupla foi encaminhada à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As 2 meninas de 3 anos que teriam sido vítimas de abuso sexual dentro de uma creche no bairro Parque Urupês, em Taubaté, passaram por exames no IML nesta quarta-feira. O laudo foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher da cidade, que investiga o caso em sigilo. Segundo a denúncia feita essa semana, as crianças relataram para as famílias que uma funcionária tocava as partes íntimas delas enquanto fazia trocas de roupas no banheiro da unidade. A suspeita é auxiliar de classe e atua na creche há 6 anos. A prefeitura informou que afastou a servidora da função. As atividades na creche não foram prejudicadas. Agora a gente volta a falar sobre a greve na Sonacar, em São José dos Campos, que entra no 3º dia. De acordo com a própria empresa, cerca de 55% do efetivo já está trabalhando normalmente. A reivindicação é por melhorias no plano de saúde. A Graziele Geronde está em frente à empresa e ao vivo traz mais informações. Oi, Grazi, boa tarde. Boa tarde, Carol. Exatamente isso. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, os trabalhadores da Sonacar entraram no 3º dia de greve. Eles decidiram, durante uma assembleia, continuar com os braços cruzados. Uma das reivindicações deles é em relação às melhorias no plano de saúde. No mês de março, um funcionário chegou a falecer por infarto e os funcionários reclamam de burocracia no plano de saúde. O sindicato está orientando os trabalhadores a ficar em casa até que a empresa negocie com a entidade. Segundo eles, o sindicato segue aberto para negociação, o que ainda não teria acontecido. Nós entramos também em contato com a Sonacar Brasil, que é a fábrica daqui de São José dos Campos, que informa que segue com a produção normal e, inclusive, é importante ressaltar, Carol, que uma boa parte desses funcionários voltaram a trabalhar ontem já. A empresa também diz que, com relação à morte do empregado, a informação transmitida pelo sindicato da categoria não procede. Segundo eles, o empregado estava internado desde 23 de março de 2024 com um atestado inicial de dengue. Mas, infelizmente, durante a internação foram identificadas novas patologias que acabaram evoluindo para óbito. Eles ainda explicam, a empresa ainda explica que o atual plano de saúde adotado pela empresa de cobertura nacional entrou em vigência em outubro do ano passado, com pleno conhecimento dos empregados, e uma pesquisa de satisfação feita entre eles em outubro do ano passado mostrou uma satisfação de 75% dos trabalhadores com o novo plano. Uma nova pesquisa de satisfação deve ser feita em maio. Eles também disseram que o pagamento da coparticipação citado pelo sindicato é considerado padrão em serviços dessa natureza e que não se aplica em casos de telemedicina, internações e eventos cirúrgicos. A empresa ainda reforça que amanhã vai haver, um dia D de vacinação contra a gripe para todos os funcionários e que segue aberto para o diálogo com os funcionários. Eu volto com você, Carol. Perfeito, Grazi. Obrigada pelas informações. Boa tarde. Primeira parada no Band Cidade, logo depois do intervalo, a previsão do tempo e as mensagens do nosso WhatsApp 99716-8021. Fique com a gente. Band Cidade está de volta e a frente fria chegou deixando a quinta-feira cinzenta na região. O dia deve continuar assim, com chuva a qualquer hora, na maioria das cidades da nossa área de cobertura. Acompanhe comigo como ficam as temperaturas aqui no nosso telão. Em São Luís do Paraitinga, hoje a máxima não deve ultrapassar dos 21 graus e tem chance de chuva moderada ao longo do dia. Em Aparecida, chuva fraca, máxima de 31 graus. Em Aparecida vai fazer calor ainda hoje.
Taubaté com máxima de 22 graus. Por lá a temperatura caiu bem, né? E também tem chance de chuva fraca na cidade. Temos mais algumas cidades para mostrar para você. Olha só, em Monteiro Lobato, máxima de 30 graus. E por lá também tem previsão de chuva, uma chuva moderada para essa quinta-feira. No litoral norte, Caraguatatuba hoje deve ter máxima de 25 graus, também com chance de chuva. Lagoinha, máxima de 20 e também com chance de chuva moderada ao longo dessa quinta-feira. Em São José dos Campos, hoje a máxima também não deve subir muito, prevista aí de 22 graus, também pode chover ao longo do dia. E amanhã não tem chance de chuva, de amanhã pelo menos até a próxima segunda-feira. Na sexta-feira, o dia ainda fica bem mais fresquinho, né? A máxima não deve ultrapassar dos 25 graus, sol entre nuvens. No sábado, sol brilhando forte, máxima de 26. Domingo já esquenta um pouquinho mais, máxima de 28, mas olha só a mínima, só 13 graus em São José dos Campos. E na próxima segunda-feira, máxima também de 28 graus e a mínima de 14. Ainda fica aí com manhãs fresquinhas a cidade. E em São José, o número de pessoas vivendo nas ruas diminuiu no último ano. Mesmo assim, a quantidade de gente nessa situação ainda preocupa o poder público. Por isso, a Prefeitura intensifica uma campanha para que a população não dê esmola. O esperado é que, como consequência, os moradores em extrema vulnerabilidade passem a procurar atendimento nos serviços de assistência social. Nas calçadas, cada cantinho se torna um abrigo improvisado. Em muitos casos, a dependência química é o principal fator para a vida nas ruas. Conheci meu primeiro namorado, né? Mexer com crack, então isso aí que levou, entendeu? Aí larguei mão de serviço, né? E abandonei meus filhos, aí tô aí nessa situação. Em São José dos Campos, um levantamento feito pela Prefeitura apontou que o número de moradores em situação de rua diminuiu. No mês de março deste ano, foram contabilizadas 163 pessoas. Já no mesmo período do ano passado, eram 174. Nesta semana, a campanha Não Doe Esmola, Doe Cidadania foi intensificada, com o aumento da distribuição de panfletos nos semáforos da cidade. 80% das pessoas que estão em situação de rua e ficam no semáforo são dependentes químicos. Então, infelizmente, essa esmola em dinheiro acaba contribuindo para a permanência dos mesmos nessa situação, nesse ciclo vicioso e com isso dificulta, né, com que as equipes os convença a sair dessa vida, a aceitar os nossos equipamentos, nossos abrigos, enfim, ter um projeto de vida, sair dessa situação. Quem aceita acolhimento recebe também cuidados psicológicos. Foi o caso da Mônica e do Júlio. Elas, né, sentam, conversam com a gente, né, a gente explica a situação da gente, eles dão ouvido pra gente. Agora tem gente que nem ouve, né, você senta, a pessoa nem fala nada, mas eu acho legal. Não é somente o acolhimento que eles dão, também o carinho, né, o amor, né, que vem dessas pessoas pela gente, né, de sair todo dia da casa deles e dar atenção pra gente na rua, porque muitas pessoas desprezam a gente, né, vê a gente como um lixo na sociedade, só que a gente é ser humano, e eles não, eles vêm, conversam com a gente, sentam com a gente. Mesmo com a campanha ativa, a população acredita que o número de pessoas na rua ainda é grande. Vejo que cada vez cresce mais. Eles vêm, eles ficam pedindo, eles entram. Às vezes eu preciso ir no banheiro, alguma coisa, eu tenho que passar o cadeado aqui, senão eles entram. Já peguei gente aqui dentro. Então, é muito difícil conviver aqui com eles. Band Cidade também é interação com o público no 997168021. Anote o número do nosso WhatsApp, você pode enviar mensagens, fotos e vídeos também. Bora ver quem está ligadinho com a gente? Aqui na nossa tela temos a mensagem do Reginaldo de Pindamonhangaba. Boa tarde, Carol. Estou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. Valeu, Reginaldo. Tá feito o registro aqui da sua audiência. Obrigada pela mensagem, viu? Grande abraço para você. Agora, o Ademir de Tremembé. Boa tarde, estamos todos os dias ligados na programação da Band Vale. Valeu, Ademir, obrigada aí pelo seu carinho. Grande abraço para você também, para todo mundo de Tremembé que nos acompanha. Mais mensagem de Pinda, agora é o Cardoso. Boa tarde, Carol. Band Cidade é excelência, obrigada. Gostaria de saber se existe algum projeto para doação de sangue em Pinda. Cardoso, segundo a Prefeitura de Pindamonhangaba, o governo do estado é o responsável pela criação de novos hemonúcleos.
Nós então questionamos o governo estadual para saber se há previsão de implantação de um banco de sangue na cidade. A questão está sendo verificada e assim que recebermos um retorno, falamos aqui. Por enquanto, quem mora em Pinda e quer doar sangue precisa procurar o Hemocentro de Taubaté. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 4 da tarde, no Jardim das Nações. Segunda parada no Band Cidade e a seguir, Cruzeiro é reconhecida como capital da Revolução Constitucionalista de 32. Já já a gente te conta o porquê e a importância histórica da cidade na batalha. Eu volto já já. Hoje, 18 de abril, é Dia Nacional do Livro Infantil. A data faz referência ao nascimento do escritor taubatiano Monteiro Lobato, considerado pai da literatura infantil. Em Taubaté, a programação em homenagem a ele continua até domingo, dia 21, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Lá, o público pode assistir a apresentações culturais, peças de teatro, shows e ainda participar de oficinas e feiras, tudo de graça. Os horários e todas as atividades estão no nosso portal bandvale.com. E agora uma boa notícia para o Vale do Paraíba. Cruzeiro foi reconhecida como a capital da Revolução Constitucionalista de 1932. Na história, a cidade foi palco de cenas importantes da batalha no famoso Túnel da Mantiqueira e também em uma escola que virou o quartel-general da Revolução. Marco que agora deve ser explorado ainda mais pelo turismo histórico para atravessar as gerações. Esse túnel, que tem quase 1 quilômetro de extensão, foi palco de uma das mais sangrentas batalhas do estado de São Paulo. Na Serra da Mantiqueira, na divisa de São Paulo com Minas Gerais, cerca de 250 combatentes perderam a vida ao lutar pela Revolução Constitucionalista de 1932. Dentro do túnel, a bala ricocheteava e acertava amigos e inimigos. Muito combate, tanto dos dois lados de fogo amigo. Aqui foi onde também o coronel Fulgêncio, da parte mineira, tombou. Aqui vários paulistas caíram, de tal forma que nós estamos a 30 quilômetros do centro da cidade de Cruzeiro e o cheiro dos mortos, da carne dos mortos, chegou até lá. Quem tomasse ele primeiro ia ser um ponto estratégico. E se a tropa mineira chegasse, em 3 dias a revolução acabava. Mesmo muito tempo depois, cápsulas utilizadas pelos combatentes ainda foram encontradas. São as marcas da batalha, que ficaram na cidade de Cruzeiro dos paulistas, que, insatisfeitos com o governo de Getúlio Vargas, iniciaram batalha para que uma nova Constituição fosse feita. Começa com a morte do Martins Menegai e Drauzio Camargo na Praça da República. Quando eles sobem em cima do jornal A Gazeta e são metralhados, são os primeiros que caem mortos. E daí surge a sigla MMDC. Então surge a primeiro levante em cima de formar pessoas armadas para então tomar de novo a capital do estado do Brasil, né, e transformar de novo o nosso presidente num paulista ou num mineiro. A importância de Cruzeiro para a Revolução foi tão grande que agora a cidade recebeu o título de Capital Nacional da Revolução. O projeto de lei que reconhece o município foi sancionado pelo presidente Lula, um marco para Cruzeiro. O secretário de Cultura afirma que a prefeitura já está trabalhando no ponto turístico. Para isso, a Santa e o Mirante já foram revitalizados. Para nós aqui, que envolve história, turismo e cultura, isso é muito importante. A gente já recebe nessa região do túnel da Revolução de 32 muitos turistas. Toda essa área, que tem uma grande importância para a história, vai ser revitalizada. A ideia é fazer a população revisitar um dos principais pontos de batalha da Revolução Constitucionalista de 1932. Um dos projetos é fazer a linha férrea voltar a funcionar para o turismo. A linha férrea, sendo toda ela recuperada, né, a malha ferroviária, eu acredito que ainda esse ano, ou no mais tardar, no início de 2025, a gente já possa ter esse trem fazendo o percurso, o itinerário de Cruzeiro até o túnel da Revolução de 32 e, no futuro próximo, indo até o município de Passa Quatro. Mas o túnel não é o único ponto que guarda a história da Revolução. A escola Arnolfo Azevedo serviu de quartel-general para as tropas paulistas. E aqui,
foi assinado o fim do conflito. No final da Revolução, no dia 2 de outubro, que por coincidência é aniversário de Cruzeiro, foi assinado o armistício, né? Porque muitos falam que foi a rendição, mas o termo armistício quer dizer acordo, né? O Sérgio foi o idealizador do projeto para transformar Cruzeiro na capital da Revolução. Para ele, o título federal deve mostrar o quanto é importante que as novas gerações conheçam esse capítulo da história. Para isso, são necessárias medidas que mantenham vivos os pontos que testemunharam a Revolução Constitucionalista de 1932. Tem que partir da gente aqui, a administração municipal, as forças vivas da cidade, associações, sindicatos, as escolas, se unindo em prol desse trabalho, que pode ser um trabalho ao longo do ano todo. Então a gente pode falar que Cruzeiro, a história do Brasil passa por aqui. E de fato, né, é importante valorizar essa história. Antes de me despedir, um recado para o pessoal de Ubatuba. A prefeita da cidade, Flávia Pascoal, é a convidada do Vale Urgente de hoje. A partir das 4 da tarde, ela vai comentar sobre os últimos anos de gestão municipal. Agora eu chamo a dupla do Falando Nisso, Lucas Sanseverino e Águida Queiroz. Boa tarde, pessoal. O que vocês prepararam para o programa de hoje? Oi, Carol. Boa tarde. Boa tarde, amigo. Boa tarde, e para todo mundo que está vendo o programa. Vamos falar de algo muito importante que a gente tem que pensar no agora para não ter amanhã, acredito eu. Osteoporose, Carol. E vai ter especialista para comentar sobre isso, prevenção e tudo mais? Até os tratamentos também, né? E qual que é o exame que a pessoa tem que fazer para ter certeza que está tudo bem com os ossos? A gente vai explicar tudo isso ao vivo para o pessoal de casa, Carol. Pois é, o que a Águida comentou no início é muito verdade, né? A gente tem que se cuidar agora para viver bem depois, né? Para ficar um vovô e uma vovó sem osteoporose, pelo menos, né, Carol? Com certeza, viver bem, viver com saúde. É verdade. Beijo, pessoal. Ótimo programa para vocês. Até amanhã.